Então, segundo a filosofia hermética, né, o universo funciona de acordo com 7 leis primordiais. Essas leis não podem ser violadas, não podem ser ignoradas, ninguém pode viver fora delas, porque tudo está contido nessas leis. Tudo que existe no universo é regido por essas 7 leis. Hermes Trismegisto foi o pai dessa ciência oculta do hermetismo, foi o fundador da astrologia, o descobridor da alquimia. Todo mundo já ouviu falar de pedra filosofal? Tem lá o Harry Potter e a pedra filosofal? Todo mundo acha que pedra filosofal é transformar chumbo em ouro, né? Na verdade, a pedra filosofal é você lapidar o teu ser, a tua essência, para você fazer brilhar novamente a sua centelha divina. A pedra filosofal é a nossa centelha divina. Então, Trismegisto é uma palavra de origem grega que significa 3 vezes grande. Esse personagem é uma junção e inspiração do deus grego Hermes, que é da mitologia grega, que é o mensageiro, detentor da comunicação, e do deus Tote, no Egito, que é o detentor da sabedoria. Então, aqui do lado esquerdo está a figura do Hermes grego. Aqui do lado direito está a figura do Tote, o deus Tote. E aqui no meio, essa espiral, que é essa serpente. Olha só que interessante. Eu não sei se dá para aumentar, dá? Ó, tá vendo que aqui tem um ser? Esse ser tá com um brilho aqui no meio, a centelha divina. A serpente que está enrolando ele é a Kundalini. E aqui, o eu superior dele com asas. E em cima do eu superior, a coroa crística. Isso é o Hermes Trismegistus. Isso é ascender, tá? Por isso que é 3 vezes o grande. Ele precisou desse e desse para se tornar esse aqui do meio. Onde eu encontro essas 7 leis herméticas, Bruna, se eu quiser estudar, se eu quiser aprofundar, tá aqui, ó. Sugestão, o Caibalion. Essa é uma edição comentada, tá? Depois eu tiro foto que eu tenho esse livro aqui e passo lá no grupo para ficar mais fácil. Então, essas leis, elas eram utilizadas nos processos iniciáticos, nas escolas iniciáticas, no sacerdócio, em busca da tal da pedra filosofal, que eu já expliquei para vocês que a pedra filosofal é a nossa centelha divina. Então, os princípios da verdade, eles são 7. Aquele que conhece esses princípios possui a chave mágica, que vai abrir todas as portas do templo. Se eu compreendo, se eu entendo, se eu pratico as 7 leis herméticas, eu resolvo qualquer problema, eu acesso qualquer coisa. Então, vamos lá. Primeiro princípio é o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Então, aqui fala que tudo foi criado com o poder da mente. Tudo que existe, tudo que há, tudo que está se passando na mente do todo, da fonte de Deus, reflete em nós, que somos produtos da imaginação dessa fonte desse Deus. Então, esse princípio, ele diz que Deus é a grande consciência, a grande mente que cria tudo. E que nós, como partícula dessa grande consciência, temos também a nossa cocriação. Mas que tudo vem do poder mental de Deus. Antes de uma cadeira ser uma cadeira, alguém teve que pensar em criar uma cadeira. Antes de um copo ser um copo, e você está bebendo água no copo, alguém teve que usar o poder da mente e desenhar um copo, fazer um copo virar um copo. Tudo vem primeiro do mental. Eu penso, eu crio. Se o todo cria tudo, e nós somos parte do todo, então nós também podemos criar. Então a gente é co-criador da nossa realidade. Todo conhecimento flui e reflui de nossa mente.
Nós somos o que a gente pensa. Se eu penso que eu nunca vou achar namorado na vida, eu nunca vou achar namorado na vida. Se eu penso que eu sou um coitadinho, uma coitadinha, que eu não tenho sorte, que eu não consigo um emprego bom, eu nunca vou achar um emprego bom. Se eu penso que eu sou gordo, gorda e que eu tenho que me contentar com isso, é assim que eu vou ficar a vida inteira. Tudo que eu penso, eu crio. Tudo que eu penso se manifesta na minha vida. Então comecem a prestar mais atenção no que vocês pensam. E o pensar não é parar para pensar e deixa, espera aí, eu vou parar, eu vou pensar. Não, pensar as coisas que vêm na tua cabeça do nada. E quando vem na tua cabeça do nada, tem duas situações. Pode ser seu ego gritando, ou pode ser o seu superior, o seu mentor, a sua centelha divina falando. Com o tempo vocês vão identificando o que é pensamento construtivo, o que é pensamento destrutivo, o que é pensamento de interferência externa, por exemplo, obsessor, o que é pensamento do teu ego, porque é egóico, porque né, tem desejo por detrás, e o que é pensamento da sua centelha divina que está tentando te orientar, te conduzir para algo maior. Então, a sua mente cria um ambiente que te influencia. Para as coisas se manifestarem, elas primeiro precisam ter sido planejadas na mente. Então, como eu falei, para construir uma casa, primeiro eu preciso da planta do imóvel, pensar numa planta de imóvel. Para criar um óculos, alguém pensou no que é um óculos, como funcionaria um óculos, e assim por diante, tá? Então, a gente precisa aprender a criar a nossa melhor realidade, com pensamentos e hábitos positivos. Isso não significa ser good vibes, tá? Que good vibes é brincar de poliana, tá tudo uma bosta e eu tô falando que tá tudo bonitinho, eu tentando achar um lado bom das coisas. Isso também não é um caminho do meio. Isso aí para o outro extremo. Então a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos e das nossas ideias. Se eu penso coisas ruins, eu manifesto coisas ruins. Então, o ideal é criar um ambiente mental positivo, sim, mas com parcimônia, com discernimento, sem fingir que está em Nárnia, tá? Então, a primeira lei, ela faz correlação com a famosa lei da atração. Então, a nossa mente cria a nossa realidade, que é o colapso de onda, cria a realidade a partir da nossa mente, mas aceitar o que é e como o universo quer trazer essa realidade. Trabalhar para que aconteça e aceitar o caminho que o universo está enviando. É aquilo que eu falei na aula passada para vocês. Tem gente que não sabe nem o que cocriar, não sabe nem o que quer. Primeiro vai entender o que quer, depois vai entender como cocriar. Depois que você cocriar, tem que ter a aceitação e a confiança nas forças de que se o universo quiser te trazer alguma coisa diferente é porque ele entende que vai ser melhor para você. Porque quem cocria e fala, ai, mas não aconteceu o que eu queria, eu pedi, eu pedi um helicóptero, ganhei uma bicicleta. Às vezes o que o universo está querendo dizer é, filho, tô te dando a bicicleta para você fazer exercício, para você emagrecer e ficar saudável, para você não ter um AVC lá na frente, uma, uma parada cardíaca lá na frente. Então, é compreender que muitas vezes o universo dá até muito mais do que você pediu. É o teu ego que não quer aceitar que o que você pediu antes não tinha nada a ver com o que você realmente precisa. Segundo princípio, é o da correspondência. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. O que que isso significa? Que o micro reflete no macro. Tudo que eu tenho na Terra, eu tenho no céu. Tudo que eu tenho nessa dimensão, eu tenho em outra dimensão, de um formato talvez diferente, mas eu também tenho. Tudo que está dentro do meu corpo também está na natureza. Eu vou mostrar isso em fotos daqui a pouco. Tudo que está dentro está fora. Sabe, não tem aquela frase? Você quer evoluir, olha para dentro, as respostas estão dentro. Por que que todo mundo diz, né? Essas pessoas que ensinam essas coisas de autoconhecimento falam, olha para dentro, as respostas estão dentro. Porque o que está dentro está fora. Se eu entender como eu funciono dentro da minha essência, eu entendo como funciona o universo inteiro. Então, o princípio da correspondência diz que o que é verdadeiro no macro é também verdadeiro no micro, que na menor partícula existe toda a informação do universo. Jesus não falava que se a gente tivesse fé do tamanho de um grãozinho de uma mostarda, a gente ia mover uma montanha? Porque a força que tem num grãozinho de mostarda também tem na montanha. É tudo a mesma coisa, só que em proporções diferentes. Então, o sistema solar e o átomo.
É o macro e o micro. O átomo é quase um sistema solar em miniatura, se você pegar um átomo para ver. No nosso corpo, os rios e os afluentes. A gente não tem sangue, a gente não tem veia, o sangue não percorre nas veias. Vai olhar um mapa para você ver os rios e afluentes, para você não ver que é muito parecido, praticamente igual às nossas veias e o nosso sangue correndo. O cérebro e uma noz. Pega uma noz. Vai olhar como que é um cérebro, é igualzinho. Um feijão e uma bexiga. Pega um feijão, olha o órgão que a gente tem, que é a bexiga. Uma couve-flor e os alvéolos do pulmão. E assim por diante. Tudo que está dentro está fora. Então a gente vive nas coordenadas do espaço físico, mas a gente também vive em um mundo sem espaço e sem tempo. Aqui explica a realidade paralela, aqui explica multiverso, que eu vou explicar, que eu vou entrar nesse assunto com vocês mais lá na frente para não pirar a cabeça agora, tá? Mas lembra aquilo que eu falei de várias versões de você, de a Bruna que é médica, a Bruna que está morando debaixo da ponte, a Bruna que está casada com filho, a Bruna que está solteira, encalhada. Tem várias versões da Bruna por aí em outras dimensões, em outras realidades, em outros níveis dentro aí do espaço-tempo. E essa lei explica isso. Mas depois a gente entra nesse mérito, tá? Então, tá aqui exemplo, ó. Ó nós. Ó o cérebro. Ó a cenoura. Corta a cenoura na metade. Ó como é que ela lembra a íris do olho, o olho aqui. Ó um aipo. Os ossos. Ó o feijão. Ó aqui a bexiga, né? Sei lá que negócio que é. Ô, Marco, me Os ajuda. rins. É Esses Os bexiga. são os rins. rins. É rins. Ih, gente. Aff, Maria. Entenderam, né? Então, vocês estão vendo como tem correlação, correspondência, tudo é conectado.